Antes de falar sobre como atuar nos Estados Unidos, vamos entender um pouco sobre o mercado veterinário de animais de companhia desse país. O número de animais de estimação também cresceu nos últimos anos, assim como no Brasil, e os Estados Unidos é o país com o maior número de cães e gatos do mundo. De acordo com dados da American Veterinary Medical Association, são quase 150 milhões de cães e gatos. Segundo dados da Pew Research Center, 62% da população atual no país tem pelo menos um pet em casa, e 97% dela considera o animal parte da família. Por outro lado, o número de médicos veterinários não acompanha esse crescimento e se mantém estável. Dados do relatório da Mars Veterinary Health mostram que os Estados Unidos precisarão de 55 mil veterinários adicionais até o ano 2030 para atender às necessidades do mercado pet. Estima-se que os gastos com serviços veterinários devem aumentar em até 4% acima da inflação no país. Representantes do setor estudam como estimular estudantes a escolher o curso de medicina veterinária. Além disso, novas escolas veterinárias estão sendo avaliadas nos Estados Unidos para iniciar as atividades. De acordo com dados publicados no site do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, existem atualmente 33 faculdades de medicina veterinária no país. E você deve estar se perguntando por que isso acontece? Um dos principais motivos é o longo e custoso caminho que se tem para chegar à graduação de medicina veterinária nos Estados Unidos. Quem nos conta mais sobre isso é a brasileira Tatiana Azevedo, médica veterinária que atua na área de anestesiologia e está em terras norte-americanas há quase 2 anos. Além do número de universidades ser muito inferior ao número de universidades do Brasil, você fazer universidade aqui não é algo fácil, igual no Brasil. Porque você não sai da escola e entra na faculdade veterinária, né? Igual acontece no Brasil. Você pode sair da escola, fazer o vestibular e passar e entrar na faculdade de veterinário. Aqui não. Aqui, como é que você faz a veterinária? Você tem que fazer primeiro uma outra universidade, que eles chamam de undergrad, né? Que é a undergraduation. E para cursar medicina, medicina veterinária, odontologia e direito, é preciso ter uma primeira graduação que tenha créditos suficientes para aquela área. Por isso, é importante que o aluno já tenha a informação de quantos créditos são necessários para a segunda graduação. Para veterinário, eu falo muito que é a biologia ou é o animal science, que é a ciência animal. Então, é como se você tivesse toda aquela parte básica que a gente vê dentro da nossa universidade, aquele ciclo básico que a gente tem. É como se você fizesse esse ciclo básico numa universidade antes. Então, se você fez biologia, você é um biólogo, você sai com um bacharel de biólogo. E aí, com esses créditos que você fez, com as suas notas, com o seu CR, você aplica para as universidades de veterinária. E aí, dependendo da universidade que você queira, a nota deles de corte ela é mais alta ou um pouco mais baixa. Na avaliação de Tatiana, os alunos de medicina veterinária nos Estados Unidos são muito mais maduros, pois já cursaram uma faculdade antes e passaram pela fase da novidade das festas. Além disso, como todos tiveram conteúdo básico na primeira graduação, o curso de medicina veterinária é mais focado. Outro ponto que Tatiana destaca, que é diferente do Brasil e seleciona ainda mais os profissionais, é a prova de licença após a graduação, que tem o nome de North American Veterinary License Exam e a sigla NAVLE. Esse exame também faz parte do processo de validação de diploma de outros países. Na descrição há o link com as informações sobre as etapas de validação de diploma nos Estados Unidos. E todos têm que fazer essa prova. Inclusive a gente, se a gente quiser validar nosso diploma aqui nos Estados Unidos, a gente tem que fazer essa prova. Dentro dessa prova, ele vai te perguntar tudo sobre todas as áreas, tanto grandes quanto pequenos. Então, por mais que o aluno dentro da universidade ele tenha um foco entre eu quero grandes e eu quero pequenos, ele vai ter que estudar os dois. Além disso, cada estado tem a sua legislação. Após conseguir a vaga de estágio na Califórnia, Tatiana precisou fazer uma prova relacionada às leis locais para obter sua licença e trabalhar como veterinária na universidade. Como eu não me formei numa universidade da Califórnia, eles levavam em consideração que eu não sabia as leis da veterinária da Califórnia. Mesmo o médico veterinário que é cidadão norte-americano precisa ter a licença do estado em que vai atuar. Por exemplo, me formei na Flórida, passei no NAV, estou indo para tal lugar, você pode começar a atuar lá, só que a própria clínica vai te pedir a licença do estado. Então, eles vão te dar um prazo, você tem um mês para você me dar a licença do estado. Então, você tem aquele tempo para você tirar a licença daquele estado, senão eles não vão deixar mais de você atuar. E como um médico veterinário graduado no Brasil pode trabalhar nos Estados Unidos sem validar o diploma? Para aqueles que não validaram o diploma, é
possível trabalhar somente em universidades, com uma licença emitida pela própria instituição. Porém, para trabalhar fora das universidades, em estabelecimentos privados, é preciso validar o diploma. De acordo com Tatiana, o retorno financeiro de clínicas privadas é maior se comparado às instituições de ensino. Além disso, como as universidades são 24 horas, a carga horária é mais extensa. Por outro lado, o atendimento veterinário nas universidades é de excelência e a vivência é muito rica. E algo que, assim, que é importante aqui das universidades é que as universidades, elas são como hospital. Então, elas têm tudo. Tem ressonância, tem tomo, tem ultra, tem raio-x, tem várias salas de centro cirúrgico, tem arco cirúrgico. Claro que, por exemplo, quero uma cirurgia cardíaca extracorpórea. Não é toda universidade que tem equipamento da cirurgia cardíaca extracorpórea. A Flórida tem, Davis não tem. Então, claro que uma universidade, às vezes, tem o equipamento X, a outra não tem equipamento X. Então, o serviço, muitas vezes, ele vai rodar de acordo com aquilo, porque como aqui a gente tem esse equipamento, acaba que dentro dessa região a gente consegue receber os pacientes que precisam desse tipo de cirurgia e muitas vezes pacientes de fora. Então tem algumas infraestruturas que uma universidade vai ter, a outra não vai ter, mas o básico todo que é necessário vai ter em todas as universidades. Além disso, Tatiana conta que dentro das universidades, os setores do atendimento veterinário se comunicam e colaboram entre si para ajustar o melhor protocolo para o paciente. Todos os professores, eles se ajudam dentro disso, dentro do serviço, o que acho que é extremamente importante. Tem a conversa sobre o paciente e existe a conversa entre os serviços e o que também eu acho muito legal, existem os rounds sobre os casos. Então, a gente vai fazer uns rounds semanalmente sobre os casos daqueles pacientes da semana para a gente discutir o que aconteceu com aquele paciente, o que a gente poderia ter feito diferente, como é que foi a conclusão daquele caso, né? Para a equipe inteira se entrosar e todo mundo conversar a mesma língua. Então, isso que eu acho que é o mais legal dentro das universidades, e é por isso que, por enquanto, eu gosto de atuar dentro de universidade, por enquanto, né, os próximos anos, eu não tenho vontade ainda de sair das universidades, porque eu acho que toda essa infraestrutura que gira é muito legal. Nas universidades, os médicos veterinários de outros países podem encontrar vagas de residência e vagas de estágio, as chamadas internship. E foi esse o caminho de Tatiana. Ela recorda que ainda no Brasil estava em um momento da carreira muito boa, porém incomodada com sua zona de conforto. Foi então que, ao buscar aprimoramento e novos desafios, Tatiana encontrou na página do Colégio Brasileiro de Anestesiologia Veterinária a divulgação de uma vaga de internship de anestesia na Universidade da Califórnia em Davis. Apesar de restar pouco mais de uma semana para o final das inscrições, ela conseguiu reunir todos os documentos necessários, aplicar para a prova e fazer a entrevista. Tatiana ficou 1 ano na Califórnia e atualmente está trabalhando como assistente de pesquisa na Universidade da Flórida, fazendo pesquisas relacionadas à anestesia em cavalos. Ela conta sobre seus planos para a carreira no país e, mesmo gostando de trabalhar em universidades, quer garantir outras possibilidades. Que eu quero muito fazer residência de anestesia. Então, assim, todo o meu caminho, ele realmente é para ser anestesista aqui. E a validação do diploma é porque eu não quero ficar sempre em universidade. Eu quero ter possibilidades também. Na avaliação de Tatiana, para quem tem interesse em morar no país, é preciso se organizar e ter mais de um plano, o que fica mais fácil ao chegar nos Estados Unidos. E para isso é preciso fazer bons contatos. A vaga que Tatiana ocupa atualmente foi conquistada por meio do contato de uma amiga que sabia da necessidade de uma professora na Universidade da Flórida na área de pesquisa. Se você pretende ficar aqui fora, se você quer vir para cá e você não quer voltar para o Brasil, a gente sempre tem que criar o plano A a Z, porque os planos eles podem dar errado, principalmente a gente que é imigrante e depende de visto. Então, a partir do momento que você já está aqui, você consegue o contato dos professores dentro das universidades, você tem o seu background para falar que você é daquela universidade, então você fica com o histórico americano, né, que para eles é muito importante. E por falar em histórico, é importante lembrar que a vivência profissional de um estrangeiro fora dos Estados Unidos não é muito valorizada pela maioria dos norte-americanos. Tatiana conta que apenas imigrantes costumam valorizar o histórico de outros imigrantes. Então, a minha orientadora, ela é italiana. Então, ela conta todo o meu histórico. Para ela, é importante todo o meu histórico com anestesia lá do Brasil. Mas os meus professores de Davis, né, lá do estado, que eram americanos, para eles não era tão relevante as minhas conquistas brasileiras. Era mais relevante as coisas que eu conseguia dentro dos Estados Unidos.
Tatiana destaca que isso não precisa ser uma barreira para os brasileiros, pois nós também não gostamos de ver imigrantes ocupando vagas em território brasileiro. Então eu falo, se um americano ele tem que mostrar que ele sabe X, a gente tem que mostrar que a gente sabe 3x, para a gente ser de fato valorizado. Então é importante a gente ter em mente isso, e até porque, para a gente mesmo conseguir as vagas nas universidades, eu acho que é importante a gente ter em mente que assim, a gente está no país deles. Então é a mesma coisa quando a gente está no Brasil e tem o Médico Sem Fronteira e alguém do Médico Sem Fronteira, né, por exemplo, na medicina, pega um lugar de um médico e a gente acha um absurdo. Então, assim, a gente está no país deles. Então, se eu quero uma vaga e eu estou concorrendo com o americano, não dá para eu concorrer de igual para igual. Eu estou querendo a vaga que é dele no país dele. Eu tenho que mostrar que eu sei mais, eu tenho que mostrar que eu tenho mais, né? Para aí eu mostrar para a universidade que porque é burocrático e é um gasto a mais para a universidade contratar um estudante internacional versus contratar um americano. E como encontrar vagas de estágio ou residência nas universidades norte-americanas? De acordo com Tatiana, existe um site que canaliza a maioria das vagas de estágio e residência das universidades, chamado VIRP, VIRMP. O link direto você encontra na descrição. Nesse site também há empresas privadas que oferecem vagas, mas nesse caso só pode aplicar quem tem o diploma validado. Há algumas universidades que fazem seleções para programas de algumas especialidades pelo site VIRP e de outras especialidades direto pelo site da própria universidade. Foi o caso da vaga de estágio de Tatiana, que na época fez sua inscrição direto pelo site da Universidade da Califórnia em Davis. Seja pelo VIP ou pelo site da própria universidade, é possível consultar todas as informações relacionadas à vaga, como o valor da bolsa, que é a remuneração, as horas de trabalho, os dias de férias, entre outras. Os candidatos para as vagas em universidades norte-americanas não fazem nenhuma prova, e a seleção é feita pela análise de currículo, carta de recomendação e uma entrevista. Além disso, para as vagas de residência, em qualquer especialidade, o candidato obrigatoriamente tem que comprovar ter 1 ano de experiência em clínica geral ou ter feito o internship nos Estados Unidos. Então, eu tive que comprovar que eu trabalhei 1 ano na prática geral no Brasil para eu fazer um internship de anestesia aqui nos Estados Unidos. Foi obrigatório. Então, o internship da especialidade, que não é residência, né? Como se fosse o preparatório para você ter mais experiência com aquela especialidade. Para ele, você vai precisar comprovar que você trabalhou na prática geral ou no internship rotation e para residência. Para internship rotation, você só tem que ter formado. Formei, fui para internship rotation. Um ponto muito importante ao aplicar para essas vagas, além de toda a documentação, é a carta de recomendação, que deve ser solicitada para professores que podem falar sobre o histórico do aluno. Como é que vai funcionar? Você vai pedir para os seus professores a carta de recomendação, você vai gerar um link pelo próprio site, e aí você vai botar o e-mail desse professor nesse link, né? Na verdade, você vai botar o e-mail do professor no site, o site automaticamente vai mandar o link para aquele e-mail, e o professor vai abrir no computador dele e vai fazer a sua carta de recomendação. Então, você não tem acesso à carta de recomendação. A carta de recomendação vai ficar ali arquivada no seu perfil, mas você não tem acesso a ela. Outra pergunta que normalmente fazem é: as cartas de recomendação precisam ser obrigatoriamente de pessoas americanas? Não. Elas podem ser de brasileiros, não tem problema nenhum. Uma coisa que eu acho importante é: peça carta de recomendação para pessoas que sejam referência daquela área, né? Que sejam também, que tenham certificação do board do Brasil, do Colégio Brasileiro daquela especialidade. É importante, porque por mais que eles não sejam conhecidos aqui na América do Norte, você ter um background que você realmente é um especialista do Colégio Brasileiro, daquela especialidade, eles vão reconhecer aquilo como algo importante, como uma pessoa importante. Então, você peça para essas pessoas, para esses professores. Ao buscar uma vaga, é preciso verificar as universidades que aceitam estudantes internacionais. Algumas delas não aceitam devido a algum impedimento feito pela imigração dos Estados Unidos com relação à autorização para os vistos, o que impede a instituição de ensino de receber alunos de outros países. Outro fator essencial para conseguir uma vaga é o nível de inglês e a realização da prova de proficiência. Os exames mais conhecidos são o IELTS e o TOEFL. Nos Estados Unidos, o mais comum e aceito pelas universidades é o TOEFL. O link para o site está na descrição. Tatiana conta que cada universidade pode pedir uma pontuação em cada seção do exame, que são Reading, Listening, Speaking e Writing. O TOEFL disponibiliza um recurso chamado My Best Score, que é a combinação das melhores pontuações do candidato em cada seção,
para atingir a pontuação pedida pela universidade. Só não é possível utilizar o MyBest Score para a validação do diploma, que exige que a pontuação mínima de cada seção seja atingida em uma única prova. O conhecimento em inglês de Tatiana ajudou na conquista pela vaga. Contudo, no início, Tatiana sentiu dificuldades com o vocabulário técnico médico em inglês. Por isso, ela aconselha a estudar o inglês técnico. Tatiana acredita que, mesmo para aqueles que não querem morar nos Estados Unidos, é importante ter essa experiência e fazer essa troca de conhecimento entre os países. E por que não a gente não vir para cá, ter uma troca, pegar e voltar para o Brasil? A gente tem a síndrome do vira-lata e achar que a gente só quer vir para cá. Mas não, a gente pode vir, trocar, pegar, fazer ciência, conhecer pessoas que são tão renomadas quanto a gente, pegar formas de trabalho e implementar, que às vezes são melhores, implementar dentro do nosso sistema brasileiro e às vezes o contrário, às vezes uma forma que eles fazem é pior, você vem para cá, você foi benéfica para eles também, você mostrou às vezes uma facilidade para eles, uma coisa que eles não tinham pensado, uma forma de raciocínio clínico, né? De manejo com o paciente e tudo mais, que eles não tinham pensado. E muita gente não precisa ficar aqui. Mas é importante a gente saber que existem as portas abertas, existe possibilidade desse caminho e existe essa troca de conhecimentos que eu acho que é muito legal. A gente tem uma outra visão da medicina veterinária, uma outra visão de como um país trabalha, como um profissional trabalha, como é que funcionam as coisas. Gostou dessa reportagem? Inscreva-se, deixe seu like, seu comentário e confira outros conteúdos no canal VetShare.